O Náutico conseguiu um empate nos acréscimos contra a equipe do Ipiranga. O time do Náutico acreditou até o final. Aliás, o remédio que foi contra o Náutico no jogo contra o Confiança e também contra o Botafogo serviu a favor do Náutico agora diante da equipe do Ipiranga. A equipe estava perdendo por 3-1 e foi em busca nos acréscimos e conseguiu empate. Empate importante, o Náutico continua na 6ª colocação e volta a jogar nos aflitos contra o Figueirense no próximo sábado às 4h30 da tarde. Jogo animado no time, hein? Jogo animado, 6 gols lá e cá, o Náutico criou oportunidades, a equipe do Ipiranga também, um jogo bem movimentado, um jogo realmente bem aberto, né? Um jogo bom de se ver, com jogadas, com defesas dos goleiros, enfim, foi muito bom. O time do Náutico realmente foi um time que teve uma entrega muito boa, importante demais esse empate para a equipe do Náutico, né? E tá perdendo inclusive por 2-0, consegue 2-1, aí toma 3-1, vai em busca, enfim, a equipe do Náutico foi o tempo todo guerreira dentro de campo, não desistiu, e é isso aí, quando você não desiste, você consegue os resultados. Isso é muito importante. E a equipe, eu acho que aprendeu no jogo lá contra o Confiança e também contra a equipe do Botafogo. E agora serviu de lição para o Náutico acreditar até o final. E o Vitor Ferraz fez o gol no finalzinho. Aliás, um golaço. Vou mostrar para vocês do Alisson, hein? Que golaço no meio campo. Enfim, mas o melhor foi esse empate. Era bom a vitória, mas o Náutico continua na 6ª colocação. Vou passar os resultados, classificação, tudo aqui para vocês. Sobre Náutico 3 e Ipiranga também 3. Mas ó, deixa eu falar aqui da Bet Nacional. Essa é a nossa Bet Nacional. Aponta o seu celular, a câmera do celular para o QR Code, entra, cria a sua conta e começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. Aqui as melhores cotações. É a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. É a nossa Bet Nacional. Bom, o Náutico enfrentou uma temperatura baixa, um time que corre pra caramba, esse time do Ipiranga, e alguns jogadores sobressaíram, né? Mas eu diria que foi um bom jogo, um jogo bom de se ver, com lances realmente dos dois lados e definição. Vou mostrar os gols pra vocês. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Antes de mostrar os gols, né, o Jael saiu com a contusão, vai ser avaliado aqui em Recife, mas assim, o time do Náutico foi um time que teve uma entrega muito boa e realmente conseguiu, eu acho que esse resultado importante demais. Aliás, vamos dar uma olhada nos gols aqui, né? A gente vai dar uma olhada nos gols da partida, porque a pressão foi grande, né? Aí, ó, o lançamento e o Eric, ele foi um dos destaques do time, né? O Eric Samuel fez esse primeiro gol aí, ganhou do zagueirão e na saída do Wagner ele deu um toquezinho, a bola ainda bateu no goleiro e entrou. Depois novamente o Eric, hein, ó, saiu pela esquerda e saiu levando e aí deu um toque na medida para o Jonathan. O Jonathan acabou fazendo esse gol aí, 2-0 para a equipe do Ipiranga no primeiro tempo. Aí ainda no primeiro tempo teve o gol do Náutico do Povicheiro, tá? O Vitiero, a bola enganchou ali nele e ele acabou tocando na saída do goleiro, fazendo o gol, né? O gol do Timba, né? O gol do Timba. E, bom, aí veio o William Barbio e fez isso aí, ó. Tocou na direita e recebeu na área, cabeceou livre e fez o 3-1. Já no segundo tempo, tá? 3-1 para a equipe do Ipiranga, o William Barbio aí de cabeça, 3-1. Aí o Alisson Santos, meu amigo, acertou. Olha de onde é que ele acertou essa bomba. No canto, um canhão no cantinho. E aí diminuiu 3-2 para a equipe do Náutico. Novamente um golaço. Esse é golaço mesmo. Alisson Santos, 3-2. E já nos acréscimos, no último minuto, aí o cruzamento do Matheus Carvalho e o Vitor Ferraz. Chega batendo ali. O Vitor Ferraz já tinha perdido a oportunidade. Chega batendo para fazer o terceiro gol do Náutico, empate, Náutico 3, Ipiranga também 3, lá em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Vitória importante, aliás, resultado importante do Náutico, como se fosse uma vitória, né? O time tá perdendo já nos acréscimos e consegue o empate.
importante demais esse resultado para a equipe do Náutico. O Náutico em campo com o Wagner, o Vitor Ferraz, que ficou até o fim. Aliás, depois começou a jogar um pouco mais na frente, fazendo transição, inclusive aparecendo para concluir. O Vitor Ferraz, o Danilo Cardoso, depois o Elton, o Odivan e o Renan Siqueira. O Jean Mangabeira, o Souza, o Eduardo, depois o Alisson Santos, o Povitiero, depois o Matheus Carvalho, o Berguinho, depois o Brian e o Jael, depois o Jean. Aliás, o Jael saiu, como eu falei, contundido. O time do Ipiranga com Kaique, Lucas Lopes, Heitor, o Whindersson e Ávila, depois Ivan, o Lauran e Cleiton, depois Marcos Vinícius, João Pedro, depois Ralf, o William Barbie, depois Rodolfo, Eric Farias e Jonathan. O técnico Luizinho Vieira, e esse Eric é muito bom jogador, hein? Eric Farias, muito bom jogador da equipe do Ipiranga de Erechim. O jogo foi lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. O árbitro Davi de Oliveira, do Espírito Santo, Pedro Amorim Freitas e Adilson Gomes de Oliveira foram os assistentes da partida. Mas, como eu falei para vocês, foi um jogo muito bom tecnicamente, um jogo muito bom, bem disputado, um jogo corrido, um jogo lá e cá. Souza acertou um chute de meio... Olha, o goleiro fez um defesaço, depois outra falta do Souza também. Enfim, o Náutico foi atrás, o Náutico foi lutador, o Náutico foi guerreiro. E acreditou até o final, isso foi muito importante para colocar realmente o Náutico na briga. Aliás, vamos ver como é que foram os resultados da rodada e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos dar uma olhada. Bom, os resultados: o Amazonas perdeu para o Paysandu por 2-1, o Botafogo perdeu em casa para o Brusque 2-1, o São Bernardo empatou com o Altos 1-1 jogando em casa, o América perdeu em casa para o Manaus 2-1. Aí o Pouso Alegre, né? Pouso Alegre perdeu para o Floresta em casa 1-0. O Figueirense empatou com o CSA 1-1, Figueirense próximo adversário do Náutico. O Aparecidense venceu o São José de virada 2-1. O Náutico empatou com o Ipiranga lá em Erechim 3-3. O Confiança perdeu em casa para o Volta Redonda e o Remo perdeu para a equipe do Operário de Ponta Grossa por 2-1. Pelo amor de Deus, parece que todo mundo que jogou em casa não se deu bem nessa rodada, viu? Todo mundo que jogou em casa se complicou, né? Se complicou. É futebol, meu amigo. É Série C, é emoção até o final. Classificação na tela aí pra você. O Amazonas lidera com 24 pontos. O Operário de Ponta Grossa, hein? 22 é o segundo colocado. O Brusque é o terceiro com 20. Volta Redonda é o quarto com 19. O São José é o quinto com 19. E o Náutico é o sexto também com 19. O Náutico só perde aqui porque o Náutico tem 5 vitórias. O São José também tem 5. Volta Redonda tem 6, tá? Todos com 19 pontos. E o Náutico perde no saldo de gols, tá? O São Bernardo é o sétimo com 19 e o Botafogo da Paraíba é o oitavo com 18 pontos. Vocês sabem que se classificam 8 equipes para a próxima fase. Figueirense, que é adversário do Náutico, é o nono colocado com 16. Confiança é o décimo com 16. Ipiranga é o 11º com 15. Paysandu, 12º com 15. CSA, 13º com 15. Floresta, 14º com 14, Aparecidense, 15º com 13, o Manaus é o 16º com 13, o Remo na zona de rebaixamento com 13 pontos na 17ª posição, Pouso Alegre, 18º com 12, o América de Natal, 19º com 12, e o Altos do Piauí é o último colocado, é o Lanterninha, tem apenas 11 pontos. E o time do Altos aí, hein? Pois é, mas... bom resultado para o Timba, bom resultado. Aliás, tem uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, que eu acho que é importante, que é o seguinte: o Fernando Marchiori, ele deu uma dinâmica ao time do Náutico jogar com 3 zagueiros, mas ao mesmo tempo não ser um time reativo, e sim um time que às vezes é dominante, mesmo com 3 zagueiros e jogando numa linha de 5. Às vezes, essa linha de 5 para marcar é ótima, porque você não deixa as equipes entrarem fácil. Mas também é um ponto importante, quando você ataca com mais jogadores, porque você libera os 2 alas, mesmo tendo jogadores como pontas, no caso o Povitiero, que é um ponta nato, né? Então essa liberação desses jogadores faz a diferença, sim senhor. E aí você tem um meio campo com a qualidade do Souza para fazer esse lançamento, bola longa, né? O toque curto, a bola parada, porque o Náutico hoje não viveu da bola parada, e sim, né, de jogadas alçadas na área pelo lado esquerdo, como foi o gol do Povitiero, que dominou na área e fez o gol.
A outra de longa distância, o chute de longa distância que não foi do Souza e do Alisson Santos, sim. E uma bola cruzada do Matheus Carvalho para o ala direito do Náutico, estava lá dentro, que era o Vitor Ferraz. Então a liberação desses alas cresce a qualidade e tem um jogo apoiado. Esse jogo apoiado hoje é muito importante, torcedor, no futebol. Você tem um jogo com próximo de você jogadores que possam lhe apoiar num toque rápido, numa jogada, 1-2, ou às vezes até quando você pega um jogador no mano a mano, no X1. Então é importante demais o que o técnico Fernando Marchiori está fazendo com a equipe do Náutico. Então, no sábado tem outro jogão do Náutico contra o Figueirense, e aí brigar, né? O Náutico pode, com certeza, estar com 19 pontos na sexta colocação, brigando para 22, pode brigar até pela segunda, terceira colocação. Vamos ver, então, o time nessa rodada. Mas é importante pontuar fora e ganhar em casa. Esses são os fatores para você subir. Like, joinha, gostei, deixa aqui o seu comentário, é muito importante, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus, um grande abraço, valeu galera.